A Teia do Destino, parte 2. Os efeitos da cor, da emoção nas reuniões das pessoas. O efeito isolante da preocupação. Vejamos agora como o corpo de desejo se modifica sob a ação de variados sentimentos, desejos, paixões e emoções. Para que possamos aprender a construir sabiamente e bem o templo místico que vamos habitar. Ao estudarmos uma das ciências físicas, seja anatomia ou arquitetura, que tratam de coisas tangíveis, nossa tarefa é facilitada pelo fato de termos palavras com que descrever as coisas de que tratamos, mas ainda assim, o quadro mental que envolve o significado de uma palavra é diferente para cada indivíduo. Ao falar de uma ponte, alguém pode mentalizar uma ponte construída em ferro no valor de $1 milhão e outra pessoa pensará numa simples prancha atravessando um córrego. A dificuldade que sentimos em produzir impressões adequadas do que queremos dizer aumenta logo que tentamos exprimir ideias referentes às forças intangíveis da natureza, tal como a eletricidade. Medimos a intensidade da corrente em volts, o volume em amperes e a resistência dos condutores em ohms. Porém, na realidade, tais termos servem somente para encobrir a nossa ignorância sobre a matéria. Todos sabemos o que é 1 quilo de café. Porém, os maiores cientistas do mundo não têm uma concepção mais acurada do que sejam os volts, amperes e ohms, sobre os quais tão sabiamente discorrem, do que a de um estudante de uma escola que escuta esses termos pela primeira vez. Não nos surpreendemos quando os assuntos suprafísicos são frequentemente descritos em termos vagos e desorientadores, pois não possuímos palavras, em qualquer linguagem física, para descrever claramente esses assuntos, e temos de confessar a nossa impotência e perplexidade por não encontrarmos termos adequados para expressar-nos a respeito deles. Se fosse possível projetar sobre uma tela cinematográfica os quadros em cores do corpo de desejos e mostrar como esse incansável veículo muda de contorno e de cor conforme as emoções, nem assim seria compreensível para aquele que não é capaz de ver essas coisas por si mesmo. Isso porque os veículos de qualquer ser humano diferem dos demais na medida em que respondem a certas emoções. Aquilo que induz alguém a sentir um intenso amor, ódio, raiva, medo ou qualquer outra emoção pode deixar um outro absolutamente insensível. Inúmeras vezes o autor observou as multidões para estabelecer comparações a esse respeito e encontrou sempre algo surpreendentemente novo e diferente do que havia observado antes. Certa ocasião, um demagogo se esforçava em incitar um sindicato de trabalhadores à greve. Ele mesmo se achava vivamente exaltado e, ainda que a cor básica laranja escuro fosse perceptível naquele momento, estava quase obscurecida por uma cor escarlate de matiz mais brilhante, e o contorno do seu corpo de desejos era quase como o de um porco-espinho com as pontas eriçadas. Existia um potente elemento de oposição naquela reunião, e à medida que falava, podia-se distinguir claramente as duas facções pelas cores de suas respectivas auras. Um grupo de homens mostrava o escarlate da raiva, porém, no outro grupo, essa cor estava mesclada com o cinza, a cor do medo. Era também digno de nota o fato de que, ainda que os homens da cor cinza estivessem em maioria, os outros eram ressaltados, porque cada medroso se acreditava sozinho, ou pelo menos com poucos defensores, e por conseguinte temia defender sua própria opinião. Se alguém que pudesse perceber essas
condição estivesse presente e tivesse se dirigido a cada um que manifestava em sua aura os sinais de dissensão e assegurado que eles eram a maioria, o curso das coisas caminharia em direção oposta. Muitas vezes isso acontece nos assuntos humanos, já que atualmente a maioria das pessoas é incapaz de ver além da superfície do corpo denso e, dessa maneira, perceber a verdadeira condição de pensamentos e de sentimentos dos demais. Noutra ocasião, o autor foi a uma reunião de revivificação, onde milhares de espectadores estavam presentes para ouvir um orador de reputação nacional. O princípio da reunião era evidente pelo estado das auras das pessoas, que a maior parte delas tinha vindo com um único propósito de passar alguns momentos agradáveis e ver algo divertido. Os pensamentos, sentimentos e emoções da vida comum de cada um eram plenamente visíveis, se bem que em alguns a cor azul escuro revelasse uma atitude de preocupação. Era como se tivessem sofrido alguma desilusão na vida e estivessem muito apreensivos. Ao aparecer o orador, deu-se um curioso fenômeno. Sabemos que os corpos de desejos estão usualmente num estado de movimento constante, porém, naquele momento, toda aquela vasta audiência reteve a respiração em atitude de expectativa, e as cores variadas dos corpos de desejos individuais cessaram, e uma cor básica, laranja, foi perfeitamente perceptível por alguns momentos. Logo depois, um voltou às suas atividades emocionais anteriores, enquanto o prelúdio estava sendo tocado. Em seguida, começou o cântico de hinos, e esse fato revelou o valor e o efeito da música, pois todos se uniram, cantando as mesmas palavras e no mesmo tom, e pareciam ser envolvidos pelas mesmas vibrações rítmicas em seus corpos de desejos, tornando-os momentaneamente quase um ser único. Um bom número deles estava sentado em atitude cética, se recusando a cantar e a se unir aos demais. A visão espiritual pareciam como homens de aço, vestindo uma armadura daquela cor, e de cada um deles, sem exceção, desprendia-se uma vibração que expressava mais do que poderiam dizer por palavras. Deixe-me em paz, vocês não me comoverão. Algo interior os havia arrastado até ali, porém sentiam-se mortalmente amedrontados de entregar-se e, por conseguinte, toda a sua aura expressava a cor acinzentada do medo, que é uma armadura da alma contra interferências externas. Terminado o primeiro canto, a unidade de cor e a vibração desapareceram quase imediatamente e cada um revestiu-se de sua atmosfera habitual de pensamentos. E se nada mais tivesse sido feito, cada pessoa teria voltado à sua vida interior habitual. Porém, o evangelista, ainda que incapaz de ver isso por experiência, sabia que seu auditório ainda não estava preparado e, por conseguinte, uma sucessão de cânticos se elevaram com acompanhamento de palmas, bater tambores e gesticulações do líder, ajudado por um coral treinado. Isso reuniu outra vez as almas dispersas em um laço de harmonia. Gradualmente as pessoas foram dominadas pelo fervor religioso e se estabeleceu a unidade necessária para o trabalho seguinte. Pela música, pelas palmas do regente e pelo apelo dos cânticos, aquela vasta audiência se havia transformado em uma só. Os homens de aço, os céticos de tom cinzento, que se acreditavam demasiado sábios para serem enganados, quando em realidade sua emoção era realmente medo, eram agora uma parte insignificante naquela vasta congregação. Todos os outros estavam afinados, da mesma forma que as diversas cordas de um grande instrumento, e o evangelista que se erguia diante deles era um soberbo artista tocando com as emoções.
incitava-os do riso às lágrimas, do pesar à vergonha. Grandes ondas de cores correspondentes pareciam cobrir toda a assistência em um quadro magnífico e assombroso. Vieram a seguir as invocações de costume: levantai para receber Jesus, e a solicitação para os que se lamentam, etc. Cada um desses chamados extraía de toda a audiência uma resposta emocional determinada, mostrada plenamente nas cores dourada e azul. Seguiram-se mais cânticos, mais palmas e gesticulações que momentaneamente trouxeram a unidade e deram àquela assembleia uma experiência parecida com o sentimento de fraternidade universal e a realidade da paternidade de Deus. As únicas pessoas sobre quem a música não surtiu efeito foram os indivíduos revestidos da armadura azul de aço do medo. Essa cor parece ser impenetrável a qualquer emoção, e ainda que o sentimento experimentado pela grande maioria fosse relativamente fugaz, as pessoas se beneficiaram com a revivificação, excetuando aqueles homens de aço. Pelo que o autor pôde aprender, a sensação interna do medo de se render à emoção, o medo é saturnino em seus efeitos e irmão gêmeo da preocupação. Parece exigir um choque, o qual afastará de seu ambiente aquela pessoa que o experimentar e o transportará para um novo lugar, em novas condições, antes que as antigas condições possam ser dominadas. A preocupação é uma condição na qual as correntes de desejos não circulam em grandes linhas curvas, em alguma parte do corpo de desejos, porque o veículo está cheio de redemoinhos, só redemoinhos em casos extremos. A pessoa assim afetada não se esforça por atuar em coisa alguma, vê calamidades onde não existem e, em vez de gerar correntes que a levem à ação para evitar o que lhe produz medo, alimenta pensamentos inquietantes que produzem um redemoinho em seu corpo de desejos e, em consequência, ela nada faz. Essa condição de preocupação no corpo de desejos pode ser comparada à água que está próxima do congelamento sob uma temperatura baixa. O medo, que se expressa como ceticismo, cinismo e pessimismo, pode ser comparado a essa mesma água quando já congelada, porque o corpo de desejos dessas pessoas está quase sem movimento e nada do que se possa dizer ou fazer terá poder de alterar essa condição. Para usar uma expressão comum que traduz exatamente essa condição, diremos que estão presos em uma concha. E essa concha saturnina deverá ser rompida antes que se possa chegar a esses indivíduos e ajudá-los em seu deplorável estado. Essas emoções saturninas de medo e de preocupação são comumente causadas pela apreensão dos que sofrem dificuldades econômicas ou sociais. Talvez tenha prejuízo nesse investimento que acabo de fazer, pois pode baixar a cotação ou até desvalorizar-se totalmente. Posso perder meu emprego e me encontrar subitamente na miséria. Tudo que empreendo parece dar errado. Meus vizinhos falam mal de mim e tratam de prejudicar minha posição social. Meu marido ou esposa não se preocupa mais comigo. Meus filhos se mostram displicentes comigo. E uma centena de outras sugestões parecidas se apresentam sempre à sua mente. Ele deveria se lembrar que cada vez que um desses pensamentos é gerado e introduzido em seu interior, estará ajudando a congelar as correntes do seu corpo de desejos e a construir ao seu redor uma concha de aço de cor azul em que a pessoa que habitualmente alimenta o medo e a preocupação se encontrará algum dia encerrada e isolada do amor, da simpatia e da ajuda de todos. Por conseguinte, devemos nos esforçar por ser alegres, ainda que em circunstâncias adversas, a menos que queiramos correr o risco de permanecer em tristes condições aqui e na vida futura. É mais fácil estar contente quando a vida flui como uma canção,
Mas o ser humano digno e valente é aquele que sorri quando tudo é provação.